Boa tarde, gente. Mais uma vez estou eu aqui conversando com vocês, trocando ideia, levando um pouco de conhecimento e aprendendo também, porque o retorno, né, quando vocês se inscreverem no meu canal, vocês fizerem os seus comentários, eu estaria aprendendo também, tá certo? Hoje eu vou falar de um assunto que não é muito divulgado, muito conhecido aqui, principalmente na região Nordeste, que chama-se alienação parental. A alienação parental foi inventada, essa expressão é de um psicólogo americano, e que é o seguinte: quando geralmente ocorre com a criança e até com o idoso mesmo, quando o casal as pessoas casam, né, constituem uma família ou vivem em união estável, dessa convivência nasce uma criança. Aí os casais, por qualquer motivo, se desentendem, se separam e aí vem a velha briga pelos filhos, né? Quem fica com a guarda, quem não fica, a guarda geralmente é compartilhada ou não, né? A guarda compartilhada é quando é o juiz ou o próprio casal chega a um acordo que a criança fica na companhia dos dois, um dia, uma semana na casa do pai, ou uma semana na casa da mãe, ou vice-versa, quando há um acordo. Quando não há acordo, o juiz determina com quem fica a guarda. O juiz vai procurar, nesse caso, sempre a melhor situação, a melhor posição da criança. Ele enxerga o direito da criança, né? No caso de separação de casal que tem filho, o juiz não vai olhar por aquele casal, não vai defender nem o pai nem a mãe. O juiz vai procurar sempre a melhor condição que tem a pessoa para continuar com o filho, com a criança. Geralmente, o ideal, né, o advogado que trabalha no mundo do direito de família, o direito das famílias, como é mais modernamente conhecido, ele não é um advogado, ele é um consultor, ele é um conselheiro, porque como diz uma ex-desembargadora e autora de belos livros sobre direito das famílias do Rio Grande do Sul, né? O tribunal recebe o resto do amor, né? E é verdade, quando os casais se separam, é o resto do amor que prevalece. Aí fica aquela vingança, um querendo vingar-se do outro, e a criança fica no meio, nem com o pai, nem com a mãe. O que a criança quer é paz, o que a criança quer é harmonia, o que a criança quer é uma situação de tranquilidade. Mas geralmente, quando fica com o pai ou com a mãe, aquela mãe ou aquele pai que induz, fala mal do pai, fala mal do avô paterno, fala mal da avó paterna, criando uma confusão mental, psicológica, psiquiátrica na criança, ela está fazendo exatamente a alienação parental, ou seja, ela está criando uma situação fictícia, ela desmoraliza a família, né, geralmente, né, do pai ou da mãe também acontece que o pai fica com a criança e a mãe fica sendo a culpada, né? Aí ele induz que a criança, para não gostar da mãe, para não gostar do pai, para não gostar dos avós, isso vai criar na cabeça da criança uma grande confusão. Então, os psicólogos, nesse psicólogo americano, criou essa ideia e que realmente é maravilhosa. O Brasil já há muito tempo, né, desde 2010, que já criou uma lei, né, para proteger, procurar proibir que seja construída a alienação parental naqueles casais que têm filhos e chegam a uma separação, né? E não chegam a um acordo de como vai ser a criação da criança doravante, a educação, né? Porque mesmo que você se separe, um casal que vive, constitui uma família, dessa relação tem filhos, eles têm a obrigação de criar essa criança, de alimentar essa criança, mas não é assim, fica com a mãe e o pai não quer pagar a pensão, fica com o pai, a mãe não quer pagar a pensão. A mãe também é obrigada a pagar a pensão, né? Tanto faz, nós todos somos iguais perante a lei, não é só o pai que paga a pensão, a mãe também é obrigada a pagar a pensão se for necessário, né? Geralmente fica, até pela cultura machista
que o Brasil vive, que o Brasil tem, dificilmente os homens têm vergonha, né, de pedir pensão alimentícia às mulheres. É como se fosse um desprezo, como se fosse um desprestígio. Mas, na verdade, a regra é igual para todos. O artigo 5º da Constituição diz que todos somos iguais perante a lei. Bom, então o que acontece? Eu vou ler aqui um capítulo da lei 12.318 de 2010, que ela diz o seguinte, né? Considera-se ato de alienação parental a interferência na formação psicológica da criança ou do adolescente, promovida ou induzida por um dos genitores, pelos avós ou pelos que tenham a criança ou adolescente sob sua autoridade, guarda ou vigilância, para que repudie o genitor ou que cause prejuízo ao estabelecimento ou à manutenção dos vínculos com este, ou seja, dos vínculos afetivos. Não é porque um casal se separou que um casal tem filhos, aí se separam. Nem o pai, nem a mãe pode ser maltratados, pode ser tratados como uma coisa. O casal que se separou, as crianças não têm culpa dessa relação conturbada. Então, o que acontece? De uma maneira bem civilizada que a gente tem que agir, é resolver a questão da criança. Mas é muito comum as brigas, né, dos casais, e as crianças ficam no meio. Eu me lembro quando ainda era estagiário eu fui obrigado a fazer, era muito difícil porque todos os processos de família são sigilosos, mas os juízes e os advogados abrem exceção para os estagiários. Eu assisti algumas cenas, algumas audiências, né, em um caso que me chamou a atenção. Era um casal, uma moça e um rapaz muito bonitos, muito jovens, e eles tinham um filho de 12 para 13 anos. E eles se separaram e o filho ficou com a mãe, né? Só que a mãe, para o pai não ver, ou seja, o ex-marido não ver o filho, ela matriculou a criança ela ocupou o tempo da criança 100%. A criança não tinha nem um dia da semana que não tivesse uma aula. De manhã ele estudava normal, a escola normal. Na segunda-feira, na segunda de tarde, ela botava ele para fazer balé. Aí na terça-feira ele tinha que de manhã assistir aula de inglês, de tarde assistir aula de francês. Ela ocupou, né, todo o tempo da criança. A criança não tinha tempo para nada. Para quê? Para que o pai não tivesse acesso a esta criança. E o pai reivindicava mais tempo, que ele queria ficar com a criança não só um final de semana a cada 15 dias, mas que ele queria conviver com o filho. Quanto mais a convivência do pai com o filho, a mãe com o filho, melhor para aquela criança. E a mulher, ela não assumia, ela não aceitava que o ex-marido tivesse acesso à criança. E o juiz, o que pode fazer o juiz? O juiz negocia, mas chega uma hora que ele diz, chega, não dá mais. Aí ele estabelece a regra. Aí fico com raiva. O juiz é ruim porque o juiz... O que o juiz fez? A senhora encerra a matrícula de alguns cursos de inglês, de francês, alguma coisa, e toda quarta-feira, além dos finais de semana, toda quarta-feira a criança vai ficar com o pai. Quer dizer, aí o juiz é ruim? Não. É porque a mãe foi absolutamente incompreensível e insensível, ocupou o tempo da criança para quê? Se ela tinha raiva do ex-marido, é problema dela. Agora, o que a criança tem a ver com isso? A criança quer ficar com o pai, né? Então, o outro caso também foi muito... Esse caso marcou a minha vida. Foi porque um outro casal se separou e tinha uma filha. E eles não queriam, a mãe, né, nesse caso também era a mãe, não queria que a criança, a filha, visse o pai. Então ele reivindicou, entrou com ação no judiciário, pedindo que o juiz definisse umas datas, né, para que ele visse a filha. E o acordo que eles queriam é que ele entregasse a criança no shopping center. Olha, gente, que ele morava perto de um shopping center. Imagine você entregar uma criança num shopping, deixar uma criança num shopping, ficar olhando de longe para que ela entre dentro de casa. Mas é uma coisa muito superficial. Por quê? Porque toda vez que ele ia à portaria, ao prédio, à casa da mãe, da ex-esposa, no caso, era uma briga. Ela atacava o marido, o ex-marido, no caso o ex-marido. Aí o juiz teve que
O que fazer? Decidiu que ele ia parar em frente ao prédio, ia tocar a campainha, o interfone, né, que você liga, olha, eu moro no apartamento 310. Aí ligava e dizia, ó, aqui, olha, fulano, estou entregando tua filha, a sua filha está aqui no elevador. Aí ele saía, não dava tempo a ela chegar e brigar. Quer dizer, é uma coisa complexa. O mundo do direito de família é muito complicado, porque as pessoas não amadureceram o suficiente para compreender que uma separação tem perda, a gente chora, a gente emagrece, mas tudo passa, né? Não tem que ficar a brigar, a partir para a violência, né? E você vê, né, as pessoas, né, o caso no Rio de Janeiro há pouco tempo, as pessoas se separam e a criança acabou morrendo, né? Porque foi falta de consciência daquela mãe, para não perder o emprego, deixou que o amante, ou sei lá, o marido, maltratasse, torturasse a criança, que a levou à morte. Né? E o pai, coitado, ficou desarmado, sem poder fazer nada. Perdeu um filho, né? Porque as pessoas não têm um amadurecimento suficiente para isso. Então, o que eu quero deixar assim, um recado, né? Para que os casais, eu não estou pregando que os casais vivam eternamente, eu queria, né, como diz a bela música de Vinícius de Moraes, né, que pelo menos o amor seja eterno enquanto dure, né, essa velha, bela canção de Vinícius de Moraes. Eu quero que o amor, por mim o amor teria que ser eterno, mas se um dia terminar, né, o amor ele é tão sublime, ele é tão perfeito, que ele não serve, né, você ama uma vez. Né? Aí você, por exemplo, eu amei uma vez, mas aquele amor terminou, quando eu me relacionar novamente, eu tenho um novo amor. Né? Eu vou amar intensamente, da mesma forma como eu amei a primeira vez. Mas o meu amor da segunda vez não é o amor da primeira. Não sei se isso é Zygmunt Bauman, um sociólogo, acho que ele é austríaco. E ele, infelizmente, ele morreu. Ele escreveu sobre um livro chamado... ele escreveu vários livros sobre a vida líquida, né? O amor líquido, o nome do livro, né? Que as pessoas não têm mais compromisso, as pessoas não querem mais saber um do outro, né? Mas ele fala que o amor ele não serve para tapar buraco, né? O amor ele é eterno, ele é grande, ele é maravilhoso. A gente tem que amar intensamente, mas não é mais o velho amor. Se eu já morei Joana, amei Joana. Ah, não vou falar não, nome verdadeiro isso é fictício. Amei Joana, mas Joana me deixou, eu vou amar Maria, mas vou amar Maria com a mesma intensidade. Porque é um novo amor, né? O amor ele é tão perfeito que ele não serve, né, para você dizer, eu amo a uma pessoa como amei a outra. Não, cada uma tem a sua história. O que eu quero é que cada um compreenda a importância desse assunto, né? Assunto tão complexo da alienação parental. O que é alienação parental? Numa linguagem geral é o seguinte, é quando os casais têm filhos, se separam e um fica maltratando, induzindo na criança que o pai não presta, que o avô não presta, que a avó não presta, que seja aquela família, né? Isso é muito prejudicial, cria na criança uma confusão mental e ela vai ser um adulto traumatizada, vai ser um adulto traumatizado. Então isso é previsto em lei. Qual é a penalidade disso? Uma mãe ou um pai que provoca e alguém consegue provar que tem alienação parental naquela relação entre pai e filho, entre o casal e o filho, o juiz tira a guarda. A mãe ou o pai perde o direito de guarda daquela criança, ou perde o direito de visita. Né? Então o prejuízo é muito maior. Mas como é que prova, Antônio? Prova através de laudos psicológicos, psiquiátricos. Você requer ao juiz que ele encaminhe aquela criança para ser ouvida, estudada por um psicólogo forense, que é um perito, ou um psiquiatra forense, que é um perito. O juiz, aquele psicólogo ou psiquiatra faz um laudo, com base nesse laudo o juiz consegue convencer-se de que a criança está sofrendo alienação parental e a consequência é a perda da guarda. Se é a mãe que está provocando
essa situação, essa alienação parental, ou seja, embutindo na cabeça do filho ou da filha de que o pai não presta, que o avô não presta, enfim, que a outra família, né, não presta, o juiz vai tirar a guarda daquela mãe, a guarda passa a ser do pai, e vice-versa. Se é o pai que está embutindo na criança que a mãe é que é ruim, a mãe não presta, o juiz, confirmando isso, ele tira a guarda do pai. O prejuízo é para todo mundo. Então o que é que a gente tem que fazer? É evitar esse tipo de confusão. Quando os casais se separem de uma forma educada, sem violência, fale a verdade. Aí tem que consultar psicólogos, mas qual é a idade ideal para contar da relação, que não tem mais, que os pais brigaram, que os pais não têm mais objetivo em comum, que não querem mais viver no mesmo teto, cada um vai cuidar de sua vida, mas que o amor por aquela criança continua o mesmo, o pai vai amar a criança para sempre, a mãe vai amar aquela criança para sempre, e tem que viver em harmonia, porque a criança não tem culpa. A criança nasceu dessa união, né, de duas pessoas que resolveram viver juntos e que por algum motivo, circunstâncias financeiras, se separaram, tá? Porque os casais hoje, porque antigamente nossos pais viveram 57 anos, como meu pai viveu 57 anos, casado com minha mãe. Eles brigavam? Claro que brigavam, tinha brigas homéricas, mas eles tinham uma coisa pelo outro, respeito. E meu pai infelizmente faleceu, e mamãe está lá com 98 anos, lá tranquilinha, né, com saúde. Agora, os casais hoje, eles se separam. Por quê? Porque a vida que meu pai viveu com minha mãe era uma vida quase, assim, era muito rudimentar. A gente não tinha o que comer, a gente não tinha o que vestir, mas o custo psicológico, o custo social é muito maior, né? O custo financeiro. Mamãe não se separou de papai porque era pobre. Mas hoje o casal vive numa cidade como Santa Cruz, como Rio de Janeiro e São Paulo. No primeiro dia que o marido ou a esposa ficam desempregados, pronto, aí o que pagava o aluguel não pagou, entra a confusão. Num período de tanta confusão, de tanta falta de emprego, os casais se separam por quê? Porque um não pode arcar com a despesa, aí abandona-se. Né? Quando você entra a primeira consequência da separação dos casais hoje é do ponto de vista financeiro. Né? Então, porque eles não têm com o que viver, mas moram junto num apartamento, tem aluguel, tem condomínio, tem plano de saúde. Aí, como o marido ou a esposa não está trabalhando, a receita de um não dá para cobrir a despesa, aí entra o conflito e a separação acontece. Geralmente é o abandono, né? Quando a pessoa entra no desemprego, a mulher ou o marido abandona, o homem abandona aquele que está desempregado. Infelizmente é isso que acontece. E as crianças é que pagam o pato, porque perde a companhia do pai, perde a companhia da mãe, e ainda tem aquela questão de não resolver o problema. Os casais adultos, que deviam ser maduro o suficiente para resolver seus problemas, não resolvem e ficam brigando e colocando a criança no meio como intermediário, como como diz assim, boneco de fantoche e uma moeda de troca. Eu te odeio, mas não deixo, e por isso não deixo que você tenha relação boa com seu filho. Eu te odeio, por isso que eu não quero que você se relacione com meu filho ou com minha filha. Essa é a realidade. Tá, gente? Então eu queria falar sobre esse assunto, eu acho que é um assunto fundamental, né? Esse assunto da alienação parental, mesmo sendo de 2010, né, 11 anos no Poder Judiciário é muito pouco tempo, ainda é muito desconhecido. E a gente consegue enxergar o advogado, conversando 30 minutos com a mãe ou com o pai, eu já consigo detectar se aquela criança daquele resultado está sendo submetida à alienação parental. Se eu constato isso, eu peço ao juiz, o juiz nomeia um perito e se comprovado, aquela pessoa, a mãe ou o pai, perde a guarda. Para evitar isso, qual é a minha recomendação como advogado? Que as pessoas, quando se separem de uma forma educada, de uma forma boa, e que as crianças não entrem nesse jogo. Se um ficar com mágoa, com revolta, a criança não tem culpa. Trate a criança com amor, deixe as visitas, a relação de família é muito importante. Não é porque, por exemplo, todo mundo tem avô materno e avô paterno. Então a família paterna e a família materna é de todo um conjunto, formam uma família. Quando um se separa, aí você não deixa que aquela criança se relacione com aquela outra família. Não, gente, isso é um erro.
Você se separou, mas aquela criança tem que enxergar os primos que vêm dos tios paternos do marido ou dos tios da mulher. Está entendendo? Então essa família, não existe duas famílias. A família do marido e a família da esposa. Existe uma família só. A criança precisa desse convívio, é necessário para que ela desenvolva o seu processo cognitivo, o seu processo de aprendizagem e consiga ser um adulto bem educado, um adulto sem problemas sociais, sem problemas psicológicos. Tá, gente? Mais uma vez, muito obrigado. Esse vídeo é curto, mas eu acho que eu dei uma boa dica. O que eu quero é que vocês fiquem sabendo como evitar a alienação parental. É um prejuízo horroroso para a criança. Então você que ama seu filho, sua filha, quando se separar, não crie essa situação. Tá bom, gente? Muito obrigado. Se inscreva no meu canal. Eu estou com um problema no meu canal, prometo que eu vou resolver. Algumas pessoas não estão conseguindo se inscrever, porque meu analfabetismo da informática não conseguia ainda salvar uma coisa que chama-se... lá botar aquele nome assim, inscreva-se, vermelhinho. Mas se você puder, se inscreva, então faça os comentários que eu vou achando vocês. Tá bom, gente? Muito obrigado.